Oi, bonitas! Tudo bem com vocês? Eu vim contar uma grande novidade pra vocês e contar também um pouco de como foi a nossa decisão sobre mudar de país. Vou finalmente realizar um grande sonho, como eu já comentei com vocês em alguns vídeos, nos vídeos de metas, nos vídeos do painel dos sonhos, eu comentei que um dos meus grandes sonhos é mudar de país. E finalmente aconteceu de uma forma meio que inesperada. Eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi. Eu, desde muito nova, sempre quis mudar de país. No comecinho do YouTube, há muitos anos atrás, quando eu ainda era adolescente, eu vi algumas meninas gravando vídeos sobre como é a rotina de au pair. E geralmente as meninas que faziam au pair, elas eram dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, e aquilo despertou um desejo em mim. Foi possível? Não, não foi possível realizar esse desejo de ser au pair. Por quê? Primeiro, naquela época, a minha realidade era totalmente distinta desse desejo. Não existia a menor possibilidade disso acontecer comigo. Eu vivia numa casa muito simples, meus pais não tinham condições financeiras nenhuma de realizar esse desejo. E o tempo foi passando e os planos mudaram. Eu me casei, eu tive filho. Pra você ser au pair, você não pode ter filho. Enfim, resumidamente, foi isso. Quando eu casei com o Fê, ele também tinha esse mesmo desejo de ir pra outro país. E ele queria muito ir pro Canadá, já que pros Estados Unidos era algo muito difícil. É algo muito difícil você conseguir imigrar legalmente pros Estados Unidos, é muito difícil. E durante muitos anos nós trabalhamos em prol disso, só que ainda assim era algo distante. Primeiro, que nós tínhamos que ter inglês fluente, e nós sabemos que a educação no Brasil não proporciona um inglês, né, que seja viável e suficiente para que nós possamos fazer um intercâmbio ou algo do tipo. E também, naquela época, eu acho que para nós dois conseguirmos mudar de país, nós precisávamos de um valor mais ou menos próximo, assim, mais ou menos de uns 150 mil reais. Isso antes da pandemia, quando o dólar canadense era perto ali dos 3, 4 reais. Hoje, esse valor já subiu absurdamente e também as regras canadenses mudaram em relação à imigração. Sendo assim, nós tínhamos ainda uma outra possibilidade que era a nossa terceira opção, e aí era Portugal. Portugal atualmente tem aberto muitas possibilidades, eles estão com muitos projetos relacionados à imigração e finalmente nós batemos o pé e decidimos, vamos nos mudar para Portugal. E esse desejo vem a partir do momento em que viver no Brasil está sendo difícil no ponto de vista de darmos uma boa qualidade de vida para o nosso filho, de poder dar para ele uma educação de qualidade. Aqui perto da minha casa, isso porque eu não moro num bairro nobre, eu moro no Distrito Federal e não é em um bairro nobre, é num bairro afastado do centro de Brasília. Uma escola particular está por volta de 1.200 reais. Se for meio período, tá 1.400. Uma escola não é uma escola de alto padrão, é uma escola particular que tem aulas de inglês, aulas de robótica, aulas que são interessantes para uma criança de 6 anos. Outra questão é a questão de alimentação. Você vai no mercado, o café tá um absurdo. Eu fui no mercado essa semana e uma Coca-Cola tá custando quase 9 reais. Isso no atacadista. Imagina assim, o preço de padaria. Vai ser absurdamente maior do que isso. Então, mesmo tendo condições de manter uma alimentação ok e uma escola ok,
É difícil, vai pesar o orçamento e nós queríamos muito viver essa experiência de poder ir para um outro lugar, de experimentar uma nova cultura, de dar para o nosso filho quem sabe, uma cidadania europeia. E é isso, então nós estamos indo para Portugal em busca de uma vida melhor, em busca de uma qualidade de ensino superior para o nosso filho, de uma vida melhor também, de um poder de compra melhor, principalmente de segurança, né? Porque aqui onde eu moro, por exemplo, sair com o celular é um grande desafio. Você não pode simplesmente sair com o celular na mão. Você não pode sair à noite. Eu não saio à noite sozinha. Então, é isso, a realidade do nosso país, infelizmente, todos nós conhecemos, né? Seja morando em uma cidade nobre ou não, eu acho que pesa um pouco na questão de segurança e também no custo de qualidade de vida. Para ter uma qualidade de vida não é algo simples, não é fácil e principalmente não é barato. Sendo assim, nós tomamos a decisão de ir para Portugal. E quando nós vamos? Nós decidimos da entrada do nosso processo de visto a partir de maio. E por que nós decidimos da entrada somente no mês de maio? Porque para dar entrada no visto, você precisa ter no visto que nós optamos, nós precisamos ter uma comprovação financeira de 5.300 euros, se eu não me engano. São, na verdade, 3 salários mínimos. O salário mínimo em Portugal atualmente está em 870 euros e nós precisamos comprovar 3 salários mínimos para cada um de nós. Então, eu vou precisar comprovar 3 salários mínimos portugueses e o Fê também vai precisar comprovar 3 salários mínimos portugueses. Além disso, nós precisamos também incluir dentro desse processo de visto, dessa comprovação financeira, a passagem de volta, né? O visto que nós optamos, eu vou falar já pra vocês, é o visto de procura de trabalho. Portugal está com o visto aberto no momento. Esse vídeo está sendo gravado em 2025. Portugal está com o visto aberto agora, onde você pode ir para Portugal para procurar trabalho. E esse visto tem uma duração de 4 meses, podendo ser prorrogado por mais 2 meses. Então você tem 4 meses para encontrar um trabalho. Caso você não encontre nesses 4 meses, você pode estender por mais 2 meses. E caso você não consiga trabalho dentro desses 6 meses, você já precisa estar com a passagem de volta. Então, por isso que nós decidimos da entrada no nosso visto a partir de maio. Porque a partir de maio nós teremos a quantia, nós vamos conseguir, Deus queira, guardar a quantidade suficiente para dar entrada nos 2 vistos, ter a comprovação financeira de 3 salários mínimos e também as passagens. Sendo assim, dando entrada em maio, legalmente, o prazo para esse visto ficar pronto são de 60 dias. Só que nós estamos colocando aí uma margem de 90 dias. Então, caso aconteça alguma coisa, caso o nosso visto atrase de entregar, nós colocamos aí mais 30 dias. Pode ser que esse prazo não seja o suficiente e pode ser que nós tenhamos que colocar a nossa data de partida mais pra frente. Vamos torcer para que não. Por que nós decidimos essa época? Primeiro, porque maio seria quando nós teríamos a comprovação financeira e porque nós queremos chegar também um mês antes das aulas começarem. O Theo, ele vai com visto de turista e o Theo é meu filho de 6 anos, ele vai com visto de turista. Chegando lá, depois desses 4 meses, eu pretendo já ter o meu trabalho e ter recebido a minha residência. Esses são os planos, tá, gente? Pode ser que aconteça, pode ser que não. E depois de receber a residência, eu posso fazer um processo chamado agrupamento familiar. E nesse agrupamento familiar seria quando eu trocaria o visto do Theo de turista para residente junto comigo. E é isso. Eu acho que eu contei tudo pra vocês. Resumindo, vamos nos mudar para Portugal. Eu estou extremamente ansiosa. Vou compartilhar com vocês depois pesquisas sobre casa, sobre carro, sobre tudo. E aí vocês podem colocar também aqui nos comentários curiosidades que vocês queiram saber, né? Eu esqueci de falar um detalhe.
o Fê recebeu uma proposta de trabalho aqui no Brasil, da empresa que ele já trabalha, e na verdade não foi uma proposta, ele recebeu uma promoção. E essa promoção nos deu uma boa qualidade de vida aqui no Brasil, só que ainda assim nós queríamos ir para Portugal e continuar com esse trabalho. Então, o que aconteceu? Durante alguns meses, eu e o Fê, nós ficamos pensando sobre a possibilidade de irmos para Portugal e ainda assim manter o trabalho dele daqui do Brasil. E passaram alguns meses, nós fomos elaborando bem os argumentos que nós iríamos usar para conseguir essa autorização. Então, o que nós fizemos? O Fê conversou com os 2 chefes dele e pediu para que ele pudesse ficar em home office, e sendo assim nós conseguiríamos nos mudar para ficar 100% home office, e sendo assim nós conseguiríamos nos mudar de país. Os chefes foram favoráveis, o primeiro chefe deu o aval, o segundo chefe também deu o aval, e sendo assim nós vamos conseguir nos mudar para Portugal com o Fê ainda trabalhando aqui para o Brasil. Ele vai continuar trabalhando 100% home office. Atualmente, o Fê trabalha em sistema híbrido, onde uma semana ele trabalha no escritório e a outra semana ele trabalha de casa, de home office. Então, o que alterou, o que nós pedimos para os chefes dele, o que nós pedimos para a empresa foi para alterar o sistema para 100% home office. Sendo assim, nós conseguiríamos que o Fê fosse para Portugal continuando trabalhando para a empresa daqui do Brasil. Isso foi uma grande vantagem, porque quando nós chegarmos lá, nós não vamos ficar totalmente desamparados sem ter condições financeiras, né? Condições financeiras nós vamos ter, porque nós vamos estar levando o dinheiro exigido, o valor exigido pelo governo, mas caso eu demore para arrumar um emprego, nós podemos contar com o emprego do Fê daqui do Brasil. O valor que ele recebe aqui no Brasil seria o suficiente, sim, para nós vivermos uma vida ali ok em Portugal, só que não é esse o nosso desejo. Nós queremos ter uma boa qualidade de vida. Então, por isso, eu vou trabalhar também e, querendo ou não, o meu trabalho, principalmente, vai ser o que vai garantir a nossa legalização lá. Não a nossa legalização, porque nós vamos de forma legal, mas vai garantir o nosso documento, né? Vai garantir que nós consigamos adquirir a nossa residência. E é isso, eu acho que eu contei tudo pra vocês. Se inscreva no canal, coloque aqui nos comentários se vocês querem saber mais alguma coisa sobre a nossa mudança para Portugal, se ficou alguma dúvida, e eu vou compartilhando daqui pra frente todo o processo de documento, processo de entrada do visto, tudo que nós vamos precisar levar, como é que nós vamos fazer com as nossas coisas daqui do Brasil, o que nós vamos precisar levar pra lá. E é isso, se inscreva no canal, siga também nas minhas redes sociais por _Ingrid Lana, e eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!